Bento FM, alegria presente em sua vida. 106,3 São Bento FM. Aqui já conosco a secretária de saúde do município, a Chnalísia. Muito obrigado por estar aqui, prestando esses esclarecimentos à população, que é de suma importância nesse momento tão difícil. Bom dia a todos da sociedade, bom dia São Bento. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de poder propagar notícias, informações à sociedade de São Bento em relação ao Covid, quais as ações que esta secretaria tem tomado frente ao combate, visto que assumi a pasta recentemente, na segunda-feira, dia 15, desculpe. E agradecer a vocês, Anilson, pelo convite também, né, pela cooperação em poder propagar as informações à sociedade. Doutora, já chega pouco mais de uma semana com essa atribuição árdua, principalmente no momento em que a cidade ficou aterrorizada com um número tão grande de mortos em decorrência da Covid. Como é que a senhora está lidando com esse primeiro momento aqui em São Bento? Então, Zanilson, nós sabemos, de acordo com o último boletim que nós temos, que foi de ontem, nós estamos contabilizando 18 óbitos. Lembrando que esses 18 óbitos, nem todos ocorreram dentro da cidade de São Bento. Algumas pessoas elas foram transferidas para São Luís, outras já estavam em São Luís, faleceram lá. Então contabiliza para o nosso município, mas não deixa de ser algo alarmante, porque a doença ela está aí, ela tem se propagado numa velocidade gigantesca. E essa nova variante, ela é muito mais forte, como eu posso dizer de forma popular. Ela a gravidade com que os pacientes evoluem é muito mais rápida. Então, está na hora da população, de nós como secretaria, nós agirmos e a população tomar as precauções necessárias para evitar a transmissibilidade do vírus. A senhora que chegou agora, tomou alguma atitude diferente do que já estava acontecendo na cidade, já que a senhora chegou na segunda-feira passada? Sim, o que nós fizemos? Eu fiz um levantamento logo no primeiro dia do que seria necessário para efetuarmos. Então, logo no início, já foi estabelecido um protocolo para sanitização de superfícies. O que é a sanitização? Ela é a desinfecção de locais comuns de circulação. Praças, bancos, as lotéricas, supermercados, de preferência na área externa, feiras, porque são locais que as pessoas circulam muito. Então, tem muito acesso. E, além disso, inclui os prédios públicos, igrejas, inclui as UBSs, que são as unidades básicas de saúde, tanto na sede quanto na área rural de São Bento, inclui os 2 hospitais, que é o Hospital de São Bento e o Hospital de Campanha. Então, essa sanitização, ela não pode ser feita todos os dias. O produto ele é fortíssimo. Ela tem que ser feita de forma intermitente, ou seja, segunda, quarta, sexta, um exemplo. E o produto, a gente não pode, o pessoal não pode secar o produto, ele tem que secar por ele mesmo. Se não for feito esse tipo de protocolo, o vírus ele permanece ali, na superfície de um banco, de uma cadeira, em tudo que você encosta. E as nossas mãos, onde elas encostam, elas podem transmitir vírus, bactérias e por aí vai. Então, eu pego numa superfície, digamos, num balcão, esse balcão está totalmente contaminado. Aí eu vou e encosto no meu olho, então pego na mão de outra pessoa. Então o risco de transmissão aí já é bem grande. Lembrando que eu estou conversando com a secretária de saúde de São Bento, a doutora Chnalísia, ela é secretária de saúde de São Bento, está aqui há pouco mais de uma semana. Doutora, pelo que a senhora já pôde perceber,
A estrutura hospitalar da cidade, ela está adequada para a demanda de casos ocorridos em São Bento? Então, São Bento, de acordo com o último censo, né, do IBGE, possui um pouco mais de 40 mil habitantes. É a segunda maior cidade da nossa regional de saúde, que eu falo que a nossa regional é Viana, e são 11 municípios. Só perde para Viana, que é em quantidade populacional maior. Infelizmente, nenhum dos 11 municípios tem capacidade instalada, que é o quantitativo de leitos, suficiente para atender a demanda. Hoje, eu tenho no hospital 16 leitos. Desculpe, 14 leitos. Então, hoje eu estou criando mais 2, que isso são no 16. No hospital de campanha? No hospital de campanha. Tem 14 leitos. E hoje eu estou criando mais 2, que o total são 16 leitos. E, infelizmente, é uma doença que... O que acontece? Ela é muito instável. Hoje eu posso ter 10 leitos vagos, mas amanhã eu posso não ter esses 10 leitos, porque vai variar muito da condição clínica do paciente que for admitido. Então vai chegar um momento que eu vou saturar a capacidade instalada de um hospital de campanha, por exemplo. Vai chegar um momento que eu não vou ter vaga em nenhum dos 2 locais. São Luís é um exemplo. O último boletim da SES diz que São Luís já está em 90,45% da sua capacidade instalada. Não tem leito em hospital nenhum. Você só encontra leito em enfermaria. Os leitos de UTI estão praticamente todos utilizados. Agora, qual é a estrutura profissional para atendimento de um paciente no hospital de campanha? O que tem lá? Médicos, enfermeiras, qual é o preparo, qual é esse primeiro atendimento, esse atendimento que pode salvar vidas? Qual é o histórico que a senhora faz dessa situação no hospital de campanha? Então, o que nós fazemos no hospital de campanha? Eu tenho uma equipe multidisciplinar, que é composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, diversos profissionais que prestam esse tipo de atendimento, inclusive os profissionais da higienização e limpeza, porque nós não devemos esquecer desses profissionais. Então, o paciente ele chega, ele é admitido, ele preenche uma ficha, então ele é realizado uma entrevista. De acordo com a sua sintomatologia, ele entra no protocolo de testagem. Se ele testar, ele recebe, ele é avaliado, testou reagente. Sim. Então, se ele testar reagente, que é o positivado que nós chamamos, ele é atendido lá pelo médico, ele recebe a medicação. Se ele for um paciente com sintomas leves e moderados, ele vai ser acompanhado, ele vai para casa, ele vai ser acompanhado à distância, que nós chamamos, que é o monitoramento. Se ele tiver necessidade de internação, ele é internado, e após 14 dias, ele novamente retorna esse paciente para ser novamente uma nova consulta e finalizar o acompanhamento que nós chamamos, para saber se ele vai ter alta ou não. Geralmente algumas pessoas, elas questionam, nós estamos sempre, hoje é uma febre, você vê informações verdadeiras ou falsas em grupos de WhatsApp. E existem aquelas pessoas que dizem, eu estava me sentindo mal, fui no hospital e o médico mandou eu voltar para casa. Por que acontece essa situação, se é que realmente acontece? Então, o que acontece? É como eu falei, existem os pacientes que têm sintomas leves e moderados, e existem aqueles pacientes que têm sintomas graves. Quais são os pacientes que têm condições e são indicação para internação? Os pacientes que têm sintomas graves, que ele necessita de oxigenoterapia. Obrigada. Ele necessita de oxigenoterapia, que é o oxigênio, a máscara concentradora, ou posteriormente a intubação. O que acontece? Os pacientes leves, com sintomas leves, assintomáticos, que não tem nada, nenhum tipo de sintoma, os pacientes com sintomas leves e moderados, a indicação, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, é a permanência em isolamento domiciliar. Essa é a indicação. A indicação para internação é somente de pacientes graves. Agora, quando chega no hospital de campanha aqui em São Bento, existe um certo temor por parte do familiar.
que o paciente ele vai se agravando e chega ao processo de intubação. Esse processo de intubação praticamente para alguns é decretar a morte do paciente. Existe um preparo por parte da equipe que trabalha aqui em São Bento para esse procedimento? Ele é um procedimento complexo que requer um preparo específico, um profissional específico. Como é que se dá isso e por que existe, já está surgindo essa ideia de que a intubação já é um decreto de morte do paciente? Primeiro, a pessoa ela tem que entender que a intubação, intubar um paciente, colocar um tubo lá na sua gargantinha, como a gente fala, não significa que eu estarei decretando, dando a declaração de óbito automaticamente para aquele paciente. Para que o paciente chegue a essa necessidade de intubação, é porque já foram feitas outras tentativas com outros tipos de técnicas. Por exemplo, existe a ventilação não invasiva, que é a VNI, que é uma máscara que a pessoa utiliza e de forma intermitente. Isso aí é uma conduta que é solicitada geralmente pelo médico, o fisioterapeuta executa e esse paciente ele faz uso de forma intermitente dessa máscara. Fora isso, tem a máscara concentradora, que ela oferta uma quantidade alta já de oxigênio. Antes de intubar, o paciente ele passa por todas essas fases. Mudança de decúbito para causar a compressão da caixa torácica, para ver se expande o volume, para ver se melhora a respiração desse paciente. Então, para chegar à intubação, passa por todas essas fases. Para intubar um paciente, eu preciso estabelecer protocolos, que são protocolos que eu chamo de protocolos de intubação rápida, e existe o protocolo após a intubação, que é manter a sedação do paciente. Porque se eu não mantiver essa sedação, o paciente ele vai arrancar o tubo, ele vai se extubar. E nós não queremos isso. Então, o que é feito hoje? O paciente é intubado pelo médico, quem intuba é médico, a enfermagem acompanha, o fisioterapeuta também participa do processo de intubação, porque ele precisa manusear o respirador e o que acontece? Após a intubação, é estabelecido o protocolo de sedação contínua, que são medicamentos específicos para evitar que aquele paciente se debata, para evitar que ele arranque o tubo. Se ele arrancar o tubo, vai ser muito pior. Para chegar à intubação, eu preciso trabalhar. Para chegar a esse momento da intubação, é porque realmente foi algo extremamente necessário. É a última circunstância. Doutora, eu recebi também eu digo até um questionamento, não como denúncia, um questionamento, que no Hospital São Bento, que não é o hospital de campanha, chegam pacientes com sintomas da Covid. Então essa triagem está sendo feita lá no Hospital São Bento. Não existe uma maneira de evitar isso, porque você está também com a provável contaminação daquele paciente, ele está disseminando o vírus no ambiente hospitalar? Então, algumas medidas que nós tomamos em relação à propagação do vírus, visto que nós temos 2 unidades hospitalares na cidade, foi a implantação de um fluxograma que é para direcionar o atendimento dos pacientes. Isso é uma coisa nova, que foi implantada já. Então, o que nós... Primeira coisa, EPI para todo mundo. É obrigatório o uso de EPI. Profissional de saúde que se nega a usar EPI, ele está colocando em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. O senhor concorda comigo? Lógico. E aí, quando ele chega, entende-se assim, que o paciente, muitas vezes ele não tem a orientação de que ele deve se dirigir ao hospital de campanha. Então, muitas vezes eles vão direto para onde? Para o Hospital de São Bento. Quando chega lá no Hospital de São Bento, eu já tenho um enfermeiro da triagem e ele automaticamente já faz essa triagem. Se for síndrome gripal, automaticamente ele já está encaminhando para o hospital de campanha. E a tendência agora, Isênios, é descentralizar o atendimento ao hospital de campanha. O que nós vamos fazer? Nós estamos implantando agora um método de monitoramento que é para expandir o fluxo para as unidades básicas de saúde. E essa triagem, ela não é perigosa? Eu vou repetir a pergunta já com outro contexto. Ter que fazer essa triagem já não é perigosa para os pacientes que têm outros problemas a serem tratados no hospital? Se o paciente que deu entrada na unidade hospitalar estiver em uso de máscara e quem atender também estiver em uso de máscara,
é praticamente zero a contaminação. Porque a máscara é comprovado cientificamente. Se eu uso e você usa, então reduz em 95% a contaminação, a transmissibilidade do vírus. Mas se eu não uso e você usa, então reduz essa porcentagem em menos de 50%. Então, outra regra, é obrigatório. É um decreto, gente. As pessoas elas precisam entender que para adentrar em um hospital, não só no hospital, mas em outros órgãos, precisa o uso da máscara. Então, a conscientização, ela parte daí. Como é que está a vacinação em nossa cidade? A questão de vacinação. Está cumprindo com as determinações, com o número de vacinados? Ele condiz com o que já foi recebido pelo município até o momento? Vai estar sendo aplicada a segunda dose? Já concluiu a segunda dose? Qual é o histórico que a senhora faz com relação à vacinação em nosso município? Então, na última sexta-feira, o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado, porque o consolidado, ele vem todos os dias. E na sexta-feira, ele é o consolidado da semana. O município de São Bento alcançou o pódio, né, que nós chamamos o primeiro lugar, no alcance da vacinação da Covid. Nós entendemos que também existem os problemas operacionais, os problemas das vacinas, o quantitativo de vacinas que é insuficiente. O Ministério da Saúde disponibilizou ao governo do Estado e o governo do Estado, consequentemente, disponibilizou cerca de 110 doses somente na semana passada. Isso é ínfimo em relação à quantidade populacional. Mas essa semana nós já temos uma boa notícia. Hoje chegam 900 doses. Já aumentou significativamente. Na semana passada nós alcançamos 95,45% do quantitativo vacinal. Nós temos as faixas etárias. Então, hoje eu recebo 900 doses e aí, inclusive, eu queria até falar em relação aos locais que vão ocorrer essa vacinação, que começa já amanhã, para que a população fique ciente com a faixa etária, o que é que precisa levar, como é que vão ser os acamados, os domiciliados. Então, a população ela precisa estar ciente de como funciona todo esse atendimento, toda essa vacinação. Doutora, a segunda dose já foi feito um primeiro momento, mas está sendo cumprido a aplicação dessa segunda dose? Sim, de acordo com o tipo de vacina. A Coronavac ela tem um período menor para D2, que nós chamamos, que é a segunda dose, e a AstraZeneca ela tem um período bem maior. Por exemplo, eu tomei a AstraZeneca, então a minha segunda dose da AstraZeneca é somente em maio. É só um exemplo do período, né? Sim. Cada vacina dessa, ela tem um tipo de genética, na verdade, um tipo de tecnologia diferente. Então, ela vai agir de forma diferente. Tem gente que não sente nada. Eu, por exemplo, senti um peso no braço e dor de cabeça. Eu nunca tive coronavírus. E cuidei de muitos pacientes com coronavírus, mas nunca adquiri a doença. A senhora está vindo de onde? Eu trabalhava no Estado, era auditora do Estado, da Secretaria de Saúde. Trabalhei muito no Hospital de Viana, no Hospital do Estado, sendo auditora lá. Agora, enquanto secretária de Saúde, sabendo que esse é um problema que não se restringe apenas a São Bento, a senhora tem, mesmo com pouco tempo, tem procurado contato com os outros secretários de saúde da região para tentar fazer um trabalho coletivo no combate também nas regiões? Sim, inclusive hoje eu terei uma reunião no município de São Vicente com o secretário de São Vicente, visto que ele é limítrofe ao nosso. Qual o objetivo dessa reunião? Alinhar, na verdade, as estratégias para conter a propagação do vírus nos nossos municípios. Então, se o município de São Bento intensificar a fiscalização aqui, São Vicente, ele vai entrar em consenso para que possa também intensificar a fiscalização lá. Outra coisa, as barreiras. As barreiras sanitárias, elas são extremamente importantes, que foi algo debatido ontem na promotoria. Então, nós estamos trabalhando essa semana, traçando um cronograma, porque com o advento da Semana Santa, acredita-se que a propagação das pessoas de forma sazonal vai acontecer. A tendência é essa. Então, para que não haja um maior número de contaminados, nós precisamos restringir
Nós precisamos ter regras mais rígidas em relação à fiscalização. A vigilância sanitária do município, ela já tem executado. Hoje pela manhã, agora eu recebi as fotos, a vigilância está lá na feira. Eles mandaram as fotos para mim. Eles estão simplesmente observando se a população está cumprindo o uso da máscara, que é uma coisa simples. É muito simples. Doutora, São Bento tem um território muito extenso. Como é que a Secretaria está agindo para atuar na zona rural? Então, nós temos 16 unidades, 16 equipes de estratégia de saúde da família, 4 postos, né, que ficam na zona urbana. A primeira coisa, treinamento das equipes, distribuição dos EPIs, porque o que eu não quero que ocorra, que ninguém quer que ocorra, contaminação dos profissionais envolvidos. Porque esses profissionais é que vão fazer a busca ativa, monitoramento, testagens em relação aos pacientes sintomáticos, aos pacientes que apresentarem o maior quantitativo de sintomas. Então, a atenção básica, ela vai agir dessa forma, fazendo monitoramento, as testagens, e nós vamos aumentar agora a distribuição de kits. Porque entende-se que não pode se tomar o medicamento antes da testagem. Não existe nada comprovado que o medicamento seja profilático. Mas entende-se que após a testagem você pode tomar aquela medicação. Tem uma pergunta aqui do ouvinte que manda para o WhatsApp da rádio, o telefone 8580 72 alguma coisa. Ele fala, vou tentar tirar um pouco esse... Ele fala, gostaria de saber também sobre os postos de saúde que estão fechados há 3 meses. Se tivessem abertos, ajudaria na parte das injeções e medicamentos e seriam oferecidos à população. O que a senhora tem a falar com relação a esses postos que estão fechados? Então, até descentralizando o nosso assunto, né, que é em relação. Mas em relação aos postos, hoje mesmo, ontem, na verdade, eu estava conversando com o prefeito e com a nossa coordenadora da atenção básica, porque nós estamos fazendo levantamento dos materiais, insumos, já para poder distribuir. Ontem mesmo já fiz a solicitação de distribuição de material de expediente, insumos alimentícios, outros materiais como móveis, e alguns postos eles já vão começar a funcionar. Então, aos poucos, paulatinamente, nós vamos dar o manejo, nós vamos dar continuidade ao atendimento. Mas a senhora acredita que os postos eles não podem estar inseridos também para contribuir? Sim. Quando eu falo estratégia de saúde da família, eu falo os postos, sim, porque são equipes e estão inseridas. O posto, na verdade, é só um local físico onde fica situado determinada comunidade. A estratégia ela se desloca para lá, que é a equipe. Por exemplo, a equipe de São Jerônimo, Outeiro de Maria Justina. Então, a equipe se desloca até lá para poder fazer o atendimento. A senhora acredita, mesmo com pouco tempo na cidade, à frente dessa pasta, acredita que São Bento pode chegar ao colapso no que diz respeito ao atendimento de saúde? Eu não descarto essa possibilidade. Muitos municípios vizinhos, eu vou te dar um exemplo bem que Pinheiro está com 100% da capacidade instalada. Pinheiro passou a semana, final de semana, eles ligando, foram várias ligações pedindo oxigênio, e assim foi uma dificuldade para eles conseguirem. Os leitos que eles têm disponíveis com respiradores estão todos preenchidos. O Hospital do Estado está com 100% da sua capacidade. Então, isso é um exemplo do que pode acontecer, vir a acontecer. Primeiramente, eu dou graças a Deus que até o momento eu não tenho nem 50% da minha capacidade instalada. Mas nós não devemos pensar só nisso, porque é uma doença muito instável. O vírus é muito instável. Ele, da mesma forma que ele age em mim, ele não vai agir numa outra pessoa. É só um exemplo. Aqui também tem um ouvinte que pergunta sobre o NASF. Poderia ajudar também todos esses atendimentos? Então, é um programa, é alguém que conhece ou alguém da área aqui, porque para perguntar com essa precisão... Com certeza. Então, o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ele é composto de outros profissionais, que não inclui médico nem enfermeiro. As únicas pessoas que fazem testagem é enfermeiro, médico, e agora que foi foram licenciados os técnicos de enfermagem e farmacêuticos. A composição do NASF
é basicamente de psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e nutricionista. O que a atenção básica pode fazer é distribuir esses profissionais nas equipes para fazer atendimento multidisciplinar. No caso, existem casos, por exemplo, de pacientes que o peso ponderal dele diminui. O valor ponderal, que é o peso, na verdade, por conta da doença. Então, o nutricionista ele já pode agir ali, intervir. Porque muitas vezes o paciente ele perde a vontade de comer, ele fica apático. Então, o nutricionista, é só um exemplo, o nutricionista ele pode intervir nesse caso. Doutora, o foco hoje é o combate ao coronavírus. E com relação aos outros problemas de saúde, o Hospital São Bento, qual tem sido a demanda? Está atendendo também outros problemas da população? Está havendo uma superlotação? Está dentro da capacidade o Hospital São Bento para atender essa população? Então, o Hospital de São Bento, hoje a nossa referência para atendimento e Covid é o Hospital de Campanha. Mas isso não descarta a possibilidade que o Hospital de São Bento possa um dia fazer esse tipo de atendimento. O que acontece? No Hospital de São Bento eu tenho um atendimento generalizado, que é uma demanda espontânea, que é a emergência, que eu chamo. Eu tenho atendimento obstétrico, eu tenho atendimento pediátrico, clínica masculina, clínica feminina, cirúrgica e clínica médica. Então você vê que é um público diversificado para isso. Hoje eu não tenho, na minha capacidade instalada, eu não tenho 50% de preenchimento dos leitos. Então, por enquanto, está tranquilo em relação a isso. Mas lembrando que lá o atendimento é diversificado, é para todo esse público. A questão profissional, o Hospital São Bento também, quantos médicos estão diariamente prestando atendimento à população? No Hospital de São Bento, hoje eu tenho 2 médicos por plantão, sendo que um é cirurgião e um é clínico. Está sendo suficiente para poder atender? A nossa tendência é, com o passar do tempo, aumentar. Essa é a tendência. Mas isso depende de muitas coisas, do que entra, dos recursos, entendeu? Então, se você produz, você recebe mais recursos. Se você não produz, o recurso é diminuído. Então, tem que pensar desse jeito, entendeu? Pois é, então para finalizar a entrevista com a doutora Xanalísia, secretária de Saúde do município de São Bento, que está aqui há pouco tempo, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o capitão Kleber, comandante da polícia, e do coordenador da Vigilância Sanitária, Flávio Vale. Também tem o comandante da Guarda Municipal, Raimundo Rocha. Eu gostaria de saber da doutora Xanalísia, como é que a população pode buscar informações junto à secretaria, em casos extremos, até mesmo para que não haja um estrangulamento nos órgãos de saúde. Qual é a estratégia que a secretaria está adotando para evitar esse tipo de situação? Então, nós vamos disponibilizar um telefone para contato, para que a população entre em contato e informe, seja uma denúncia ou seja para um socorro de um paciente, um deslocamento que seja necessário. Eu peço à população que mantenha as recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado e desta secretaria, que são o uso de máscara, a higienização das mãos, o uso do álcool em gel, o distanciamento, que é importantíssimo. Então, assim, são medidas que devem ser mantidas. Eu queria só falar para a população em relação aos locais da vacinação, que já iniciam amanhã. Pode ficar à vontade. Tá? Os locais de vacinação são as escolas Elesbão Pereira e Mota Júnior, que começa às 8 horas e vai até às 14 horas, e à tarde serão os acamados. Na zona rural, as equipes elas vão estar levando para a zona rural as vacinas. Em Olho d'Água dos Gomes, começa na sexta-feira. E o público-alvo é a partir dos 70 anos. Tem que levar a identidade, o cartão do SUS. Doutora, existe a possibilidade de haver uma procura maior do que o número de doses disponibilizados? Sim. E o que fazer nessas situações? Então, infelizmente, o quantitativo sempre é inferior ao quantitativo populacional. Nós vamos pelos grupos prioritários. É feita a distribuição das senhas, para que as pessoas sigam uma ordem, feito todo o controle para que não ultrapasse a quantidade de doses que nós recebemos.
Se por acaso chegar uma pessoa, ela não recebeu a senha já terminou, então ela já vai ficar para a próxima remessa. Essas vacinas, elas vêm toda semana. Então, a pessoa não recebeu a vacina, não foi vacinada essa semana, então ela já recebe na próxima remessa. Muito bem. A senhora queria deixar algum telefone de contato para a população, caso haja interesse, as pessoas queiram procurar os serviços da Secretaria? Então, eu vou deixar o número de 8463-8271, caso precisem de denúncias, fazer alguma denúncia, alguma solicitação. Ou então as pessoas podem se dirigir ao meu gabinete, que fica na Secretaria de Saúde. Eu atendo de segunda a sexta, manhã e tarde. E eu não fico restringida a gabinete, eu rodo muito. Eu vou no hospital, eu vejo a demanda, eu já fui lá. Hospital de campanha, eu vejo a demanda, eu vejo os pacientes, eu converso com os familiares. Então, acho que isso é muito importante, principalmente nesse momento. Porque o paciente em si, ele já se sente com algum tipo de problema. E muitas vezes o paciente ele só quer ser ouvido. E por trás de cada paciente tem uma história. Então a gente tem que pensar dessa forma. Agora, nós percebemos que no hospital São Bento, no hospital de campanha, existem cabines de sanitização. Uhum. Essas cabines elas estão sendo usadas adequadamente? Tem contribuído para diminuir o excesso de contaminação? Então, essas cabines de sanitização, elas são uma ideia da Universidade Estadual do Maranhão, com um grupo de alunos do curso de engenharia. Foi comprovado cientificamente que a efetivação, na verdade, da cabine, ela não é 100%. O que, na verdade, ajuda muito são aqueles totens. Automaticamente, nós já vamos substituir as cabines por totens, que é o álcool em gel que você pisa e automaticamente você coloca nas mãos. Por quê? Porque as mãos, eu torno a dizer, elas são os maiores propagadores de doenças. Então, o fato de você levar uma jatada de hipoclorito diluído a 10 vezes o volume, então não significa que você está desinfectado. É só um exemplo. Muito bem, a gente conversou aqui com a doutora. Mais alguma coisa? Eu só queria agradecer a oportunidade, coloco-me à disposição, agradecer ao prefeito Dino Penha, que me incumbiu deste cargo, né, que é um momento muito difícil, infelizmente, nós estamos vivendo, mas creio em Deus que possamos melhorar, estamos empenhados para isso. Tem uma equipe muito boa, pessoas muito dispostas a trabalhar e conto com o apoio da população. A senhora promotora falou anteriormente que ela vai continuar a fiscalização e ela realmente tem ido. Então, a vigilância sanitária ela vai intensificar as fiscalizações juntamente com a Guarda Municipal e a PM. E eu tenho acompanhado algumas ações. Infelizmente, eu não sou onipresente, nem posso, né? Mas muitas ações eu tenho acompanhado. E eu peço a colaboração da população em relação às recomendações, ao cuidado, ao distanciamento. O protocolo hoje em vigor no município, ele tem possibilidade de ser prorrogado? O decreto? O decreto, desculpem. Sim, sim. Geralmente os decretos eles são estabelecidos num prazo de 15 dias. Antes da finalização, do findamento desses 15 dias, geralmente a assessoria jurídica ela prorroga por mais 15 dias. Mas eles são baseados na entidade pública, que é o governo do Estado. Então, entende-se que ele vai ser baseado no que o governo do Estado decretar, entendeu? Certo. Doutora Xanalísia, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que é muito pouco tempo para cobranças, mas o desafio é grande e é importante a senhora entender que uma população como São Bento precisa de toda a atenção, precisa de todo o carinho, principalmente no que diz respeito à saúde. Esperamos que a senhora tenha êxito e sucesso à frente da Secretaria de Saúde, e a Rádio São Bento FM está sempre à disposição para prestar esclarecimentos de interesse da população. Eu que agradeço e desejo a todos um ótimo dia e continue usando máscara, torne a repetir. É chato ficar falando, mas quando você bate muito na tecla, a pessoa acaba realmente se conscientizando. E eu já vejo isso, eu já vejo essa mudança no público, na comunidade, em São Bento, para onde você vai.
Então, se precisarem da secretaria, desta secretária, nós estamos à disposição. Tá, muito obrigado. É assim que conversamos com a secretária de Saúde de São Bento, doutora Xanalísia. São Bento FM, alegria presente em sua vida. 106,3 São Bento FM.